Tudo segue o script de uma família americana de classe média, até que, sem que ninguém perceba, o controle remoto muda de canal e cai justamente em um especial antigo sobre a história do pop. Na tela, começa a tocar Thriller. Noah, que até então brincava com um carrinho no chão, congela. Seus olhos se arregalam. Ele larga o brinquedo e caminha lentamente até a frente da TV como se estivesse sendo puxado por um fio invisível. A câmera mostra Michael Jackson cercado por zumbis, dançando a coreografia que marcou gerações. O menino se aproxima tanto que o reflexo do próprio rostinho aparece na tela, sobreposto ao rosto do rei do pop. E aí, sem tirar os olhos da imagem, Noah diz uma frase que vai destruir para sempre a sensação de vida normal da família Alves. Mamãe, esse sou eu, quando eu era famoso. Renata ri, primeiro achando que é só imaginação de criança. Noah, esse é o Michael Jackson, amor. Ele já morreu faz tempo. Ele era cantor, dançarino, mas o garoto nem pisca. A voz dele muda de tom, ficando séria demais para um menino de 4 anos. Não, mãe, esse sou eu. Eu dançava assim. As pessoas gritavam muito alto. Eu usava uma luva brilhante só em uma mão. Eu tinha medo desses monstros quando gravei esse vídeo, mas eu fiz assim mesmo porque ia ficar incrível. Renata sente o coração apertar. Gravei esse vídeo? Que criança fala desse jeito? Daniel tenta colocar razão na situação. Filho, você nunca viu esse clipe antes. A gente nem escuta esse tipo de música aqui em casa. Noah olha para o pai como se estivesse irritado com a falta de memória dele. Eu já vi, sim. Eu fiquei famoso por causa disso. Eu treinava muito. O diretor falava, mais uma vez, Michael, mais uma vez. Meus pés doíam muito, mas eu gostava de ver todo mundo feliz. A sala fica pesada. O som da TV de repente parece distante. Renata sente um arrepio subir pela nuca. Eles nunca foram fãs de Michael Jackson. Nunca compraram DVD. Nunca comentaram nada sobre a vida do cantor na frente de Noah. E até aquele dia, o menino mal conseguia amarrar o próprio tênis. Mesmo assim, ele está ali, descrevendo a gravação de Thriller como se tivesse estado no estúdio. Mamãe, eu posso provar que sou ele. Noah continua, com aquela seriedade assustadora. Eu lembro da minha casa grande com um parque dentro. Eu lembro do trem. Eu lembro dos animais. Eu lembro de onde eu guardei coisas que ninguém achou ainda. Renata respira fundo, tenta retomar o controle da situação e apenas diz: Vamos terminar o jantar, filho. Depois você me conta essas coisas. Noah dá de ombros, como se já soubesse que ninguém acredita. Tudo bem. Um dia vocês vão acreditar, eu vou mostrar. O que você está ouvindo agora foi, mais tarde, classificado por pesquisadores como o início do caso de reencarnação mais intrigante já registrado em solo americano. Porque o que começou como um comentário estranho diante de uma TV ligada, em poucos meses, se transformaria em uma investigação que atravessaria fronteiras, mexeria com arquivos privados da família Jackson e desafiaria o que entendemos sobre memória, identidade e alma. Nas semanas seguintes, a casa dos Alves se transformou em palco de fenômenos que nenhum dos dois estava preparado para presenciar. Tudo começou com algo aparentemente inocente: dança. Noah nunca tinha feito aula, nunca tinha visto vídeo de coreografia infantil, mas do nada passou a se levantar no meio da sala assim que ouvia qualquer batida de bateria parecida com música pop. Ele girava sobre o próprio eixo, deslizando os pés como se o chão tivesse virado gelo. A primeira vez que fez o moonwalk, Daniel quase deixou o copo cair no chão. Renata, você está vendo isso? Ele sussurrou, sem querer assustar o filho. O menino, concentrado, deslizava para trás com uma precisão que até adulto treinado penava para fazer. As pontas dos pés, o equilíbrio, o corpo inclinado, não era uma tentativa bonitinha de criança. Era um passo muito próximo da técnica original. Olha, mãe, eu ainda sei fazer, Noah gritou sorrindo orgulhoso. Foi assim que o mundo me conheceu. No começo eu errava, mas meu pai ficava bravo e fazia a gente treinar até ficar perfeito. Meus irmãos e eu dançávamos juntos na sala apertada. Daniel sente um frio por dentro. Meus irmãos e meu pai faziam a gente treinar.
Noah está descrevendo os Jackson 5 sem nunca ter visto um documentário sobre isso. Eles tentam jogar tudo para a gaveta da fase imaginativa, mas cada dia que passa, essa gaveta vai ficando pequena demais para a quantidade de coisas que o menino começa a dizer e fazer. O momento em que a situação deixa definitivamente de parecer coisa de criança acontece num sábado chuvoso, no final de abril de 2019. Daniel resolve fazer um teste. Ele conecta o celular na caixa de som e coloca para tocar Billie Jean. A reação de Noah é imediata e brutal. Seus olhos se enchem de lágrimas. Ele leva as mãos à cabeça e corre até a sala, gritando: "Essa é a minha música." O menino começa a cantar junto, mas algo está errado. Ou melhor, certo demais. Não é a voz comum de Noah. A afinação, o vibrato, o jeito de atacar certas sílabas, aquele ri-ri característico, saem todos perfeitos da boca de uma criança de 4 anos. Renata sente o corpo inteiro formigar. A sensação é de estar ouvindo uma gravação antiga do próprio Michael Jackson vindo de dentro do filho. No intervalo da música, Noah pergunta: "Mamãe, por que eu não tenho mais minha luva branca? Onde está meu casaco vermelho? Cadê meu rancho com o parque e o trem? Por que está tudo tão pequeno agora?" Naquela noite, Renata e Daniel não dormem. Eles passam horas assistindo, escondidos, a vídeos antigos de Michael Jackson no YouTube, comparando gestos, trejeitos, forma de cantar. A similaridade é tão absurda que começa a dar mais medo do que fascínio. Algo fora do normal está acontecendo, e fingir que não está só aumenta o peso. Dias depois, Renata toma uma decisão que vai mudar a rota dessa história para sempre. Ela resolve testar a memória de Noah de um jeito mais radical. Em 20 de maio de 2019, ela leva o filho até uma loja de discos especializada em cultura pop e vinil antigo, em Cincinnati, famosa por ter um corredor inteiro dedicado à carreira de Michael Jackson. A ideia dela é simples: expor Noah a um ambiente carregado de imagens do cantor e ver se ele desmonta a fantasia ou se aprofunda nela. Logo que entram, Noah está calmo, segurando a mão da mãe. Mas assim que dobram o corredor da seção King of Pop, algo muda. O menino solta a mão de Renata e corre em linha reta até uma vitrine específica, como se soubesse exatamente onde ir. Ele para em frente a uma luva cravejada de pedras brilhantes, uma réplica exata da famosa luva de strass. Encosta as 2 mãos no vidro. Os olhos se enchem d'água. "Essa é a minha luva", ele sussurra, engolindo em seco. "Eu usei ela quando mostrei meu passo novo pela primeira vez ao vivo. Eu estava tão nervoso que minha mão suava por dentro. Achei que fosse escorregar." O vendedor, um homem grisalho chamado Robert King, se aproxima intrigado. "Garotinho, essa é a luva do Michael Jackson. Você conhece muito ele?" Noah nem olha para o vendedor. "Eu não conheço ele. Eu sou ele. Foi no show da Motown, quando eu fiz o Moonwalk. Ninguém sabia que eu ia fazer isso. Quando comecei a deslizar, todo mundo gritou tão alto que eu quase não ouvi a música." Robert sente a espinha gelar. Ele trabalha naquela loja há mais de 12 anos, já atendeu fãs fanáticos do mundo inteiro, mas nunca ouviu uma criança falar daquele jeito, com detalhes que não aparecem em qualquer documentário simplificado. Ele observa em silêncio, enquanto Noah sai da frente da luva e caminha sozinho até um quadro grande na parede. O quadro mostra uma foto aérea do Neverland Ranch. O menino para, respira fundo e diz, quase num sussurro: "Aqui era minha casa. Eu construí esse lugar inteiro para tentar ser criança de novo. Ali ficava o parque, ali o trem. E ali," ele aponta para uma área específica da foto. "Ali ficavam os animais grandes, os elefantes. O cheiro era forte, mas eu gostava deles. E o Bubbles sempre ficava comigo. Ele entendia quando eu estava triste." Renata sente que as pernas vão fraquejar. Ela nunca falou a palavra Neverland na frente do filho. Nunca contou detalhes de nada disso. Robert, o vendedor, conhece a planta do rancho de cor, por obsessão pessoal. E tudo o que o garoto está descrevendo bate com o que ele leu em livros que não são vendidos em qualquer esquina. A partir daquele dia, o caso sai oficialmente do controle da família e entra no radar de gente muito mais preparada e, ao mesmo tempo,
muito mais assustada, para lidar com aquilo. Depois da cena na loja de discos, Renata e Daniel decidem registrar tudo. Eles começam a gravar Noah em vídeo, sempre que ele entra nesses estados estranhos. Voz mudando, postura diferente, lembranças que nenhuma criança deveria ter. O que eles não imaginavam é que, em pouco tempo, essas gravações se tornariam prova em um estudo acadêmico que ia rodar o mundo inteiro. Os episódios noturnos começam em junho de 2019, sempre depois das 2 da madrugada. Noah acorda sentado na cama, olhos semiabertos, suando frio, cantando músicas que ninguém conhece. Renata, tomada pelo instinto materno e por um medo que ela mesma não sabe explicar, pega o celular e aperta gravar. Em uma dessas madrugadas, Noah canta uma canção que ele chama de Moonlit Tears. A melodia é sofisticada, cheia de mudanças harmônicas, e a letra parece um desabafo de alguém exausto da fama que trocou a própria infância por aplausos. Walking through the flashes, hiding from the eyes, everyone is cheering but my heart just cries. Moonlit tears and broken dreams inside this golden cage. I'm the child that never grew, dancing on the stage. Renata envia o áudio, sem dizer que se trata de uma criança, para uma pesquisadora em música pop recomendada por um amigo, a doutora Helena Martinez, da Universidade de Nova York. A resposta chega 3 dias depois. A pesquisadora está em choque. As progressões harmônicas batem com o estilo de composição que Michael usava no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Que o mais perturbador, nos arquivos de Helena, há anotado em um trecho de uma entrevista nunca publicada com um dos produtores de Michael, a menção a uma ideia de música sobre lágrimas ao luar e a sensação de ser um prisioneiro no palco. Uma música que, segundo o produtor, nunca passou da fase de rascunho. Noah, que sequer sabe ler corretamente, está cantando esse rascunho décadas depois, com melodia pronta, com letra inteira, com emoção que não parece imitada. E é aqui que eu preciso falar diretamente com você que está vendo esse vídeo. Se tudo isso já te arrepiou até agora, se em algum momento você pensou, não é possível, isso é coisa grande demais para ser coincidência, então faz o seguinte, se inscreve no canal agora, ativa o sininho, e depois comenta qual parte da história te deixou mais desconfortável. Não é por número, é porque esse tipo de caso precisa chegar em gente que realmente pensa, questiona e não aceita qualquer explicação fácil. Agora respira fundo porque vai ficar mais pesado. Certo dia, no fim de julho, Noah acorda chorando desesperado às 4 da manhã, repetindo o mesmo nome. Cadê o Prince? Cadê a Paris? Cadê o Blanket? Eles estão sozinhos. Eles acham que eu nunca mais vou voltar. Renata tenta acalmar o menino sem entender nada. Noah, quem são essas pessoas? Ele responde na mesma hora, como se fosse óbvio. Meus filhos, mãe. Prince é sério, mas é muito inteligente. Paris gosta de desenhar e cantar. Blanket é tímido, mas é muito carinhoso. Eu prometi que nunca ia deixá-los, mas eu dormi e não acordei mais. Em casa, não há revistas com fotos dos filhos de Michael Jackson. Nenhum pôster, nenhum álbum de fofoca, nada. Mesmo assim, naquela tarde, Noah se senta no chão do quarto com um lápis de cor e começa a desenhar 3 rostos. Em pouco tempo, surgem 3 retratos com traços que lembram absurdamente as feições de Prince, Paris e Blanket. Formato dos olhos, distribuição do cabelo, até a postura de cada um. Quando Noah termina, aponta um a um. Esse é o Prince, esse é a Paris, esse é o Blanket. Eu sinto falta deles todo dia. Na noite seguinte, depois que Noah dorme, Renata faz algo que vinha evitando. Abre o notebook e pesquisa fotos dos 3. O choque é imediato. As semelhanças entre os desenhos e as fotos reais são tão grandes que ela precisa fechar a tela e respirar fundo para não entrar em pânico. O caso, que antes estava preso à casa e à loja de discos, começa a ganhar proporções maiores. A doutora Helena, intrigada demais com o material, compartilha de forma confidencial as gravações de Noah com um pequeno grupo de pesquisadores de consciência e reencarnação. Entre eles, um nome pesado, o psiquiatra americano Dr. Alan Redding, estudioso de casos de memória de vidas passadas em crianças.
Ele pede para conhecer a família pessoalmente, mas antes que isso aconteça, uma outra decisão radical é tomada pelos pais. Noah não para de falar que precisa voltar para casa, que precisa ir para o rancho. Em agosto de 2019, exaustos emocionalmente, Renata e Daniel usam as economias que têm e compram passagens para Los Angeles. Não é turismo. É desespero. No avião, Noah não se comporta como uma criança empolgada com uma viagem. Ele passa quase todas as 5 horas de voo olhando pela janela, murmurando: "Estou voltando. Eu achei que nunca mais ia voltar." Ao aterrissarem em Los Angeles, pegam um carro por aplicativo. A motorista, uma senhora mexicana chamada Lourdes, pergunta para onde vão. Daniel abre o aplicativo para colocar o endereço de Neverland, mas Noah se adianta da cadeirinha. "Tia vai para o norte, segue pela 101 e depois pega a saída para Los Olivos. Quando a estrada ficar cheia de árvores e cercas brancas, você vira à esquerda. Minha casa é depois dos portões grandes." Lourdes ri, achando engraçado, mas aos poucos o sorriso some. "Vocês são fãs do Michael?" Ela pergunta pelo retrovisor. Seu filho está descrevendo exatamente o caminho para o rancho dele. Renata só consegue responder: "A gente ainda está tentando entender o que ele é." Quando o carro finalmente para diante dos portões fechados da propriedade que um dia foi Neverland, Noah não espera ninguém abrir a porta. Ele mesmo solta o cinto, desce correndo e gruda as 2 mãos pequenas no ferro frio. Fica em silêncio por alguns segundos, respirando fundo e então diz com a voz quebrando: "Por que trancaram tudo? Eu fiz esse lugar para ser feliz, para as crianças esquecerem as dores delas. Agora parece um cemitério." Um segurança se aproxima, desconfiado. Um homem mais velho de barba grisalha e olhar cansado. "Está tudo bem aqui?" Ele pergunta, olhando do menino para os pais. Noah o encara com uma intensidade que não combina com 4 anos de idade. "Onde está o Bill? Ele sempre me recebia aqui. Ele ficava daquele lado, perto da guarita, segurando a prancheta. Ele brigava comigo quando eu queria sair correndo sem avisar. Ele dizia: 'Mike, volta para dentro, eles estão lá fora.'" O segurança sente o sangue gelar. Bill Bray, um dos chefes de segurança e amigos de Michael, morreu anos antes de qualquer criança como Noah nascer. O nome dele não era assunto de revista de fofoca, não era tópico de entrevista de talk show. Era lembrança de bastidor. "Garoto, como você sabe quem é o Bill?" O segurança pergunta agora em tom sério. "Porque ele cuidava de mim", Noah responde. "Ele era mais pai do que o meu próprio pai. Ele me protegia daquelas pessoas com câmera que queriam tirar tudo de mim." Em seguida, sem que ninguém peça, Noah começa a cantar. Ele encosta a cabeça na placa com o nome do rancho e entoa "Heal the World" do início ao fim. Mas, de novo, não é a voz de Noah. É algo assustadoramente próximo da voz de Michael Jackson no auge. O segurança, a motorista lá atrás ainda observando, e os próprios pais ficam com os olhos cheios de lágrimas, sem saber se correm, se gravam, se rezam ou se apenas escutam. Renata filma tudo tremendo. À noite, no quarto de hotel em Santa Bárbara, ela envia o vídeo para a doutora Helena, que por sua vez envia para técnicos de som em Londres. O laudo deles vai, em poucos meses, se tornar parte do dossiê mais estranho que aqueles estúdios já receberam. O caso, que até ali já parecia grande demais, dá um salto para um nível quase inacreditável quando a situação chega ao conhecimento de alguém diretamente ligado à família Jackson. Através de contatos da doutora Helena e de outros pesquisadores, as gravações de Noah chegam discretamente até um dos produtores que trabalharam com Michael nos anos 90, e mais tarde até a equipe de Paris Jackson. No fim de setembro de 2019, depois de muita hesitação, uma reunião extremamente privada é autorizada. Local: uma casa discreta em Calabasas. Horário: final de tarde, longe de qualquer movimento de imprensa. Renata, Daniel e Noah chegam à residência com o coração na boca. Eles mal acreditam onde estão entrando. Quando a porta se abre, quem aparece é Paris, agora uma jovem adulta, tatuada, com um olhar que carrega anos de luto. Ela foi avisada, mas ainda está cética, com medo de abrir feridas antigas. Noah, por sua vez, fica imóvel.
Ele olha para ela como se estivesse vendo um pedaço perdido da própria alma. Os olhos se enchem de lágrimas na hora. Minha princesinha, ele murmura, quase sem voz. Paris arregala os olhos. Aquela forma de chamá-la era só deles. Não era coisa de entrevista. Não era apelido pra fã ver. Era coisa de pai e filha dita em momentos íntimos, de pijama, longe do palco. Noah caminha até ela, pega nas mãos de Paris, olha direto nos olhos e diz: Você chorou sozinha muitas noites e se perguntou por que eu te deixei. Você se machucou achando que não era suficiente. Mas não foi culpa sua. Eu só queria dormir um pouco. As lágrimas começam a descer pelo rosto de Paris, como se alguém tivesse aberto uma represa. Como você sabe disso? Ela pergunta, a voz falhando. Noah continua sem hesitar. Você ainda tem aquele diário vermelho que eu te dei no seu aniversário. Eu escrevi lá que você sempre seria minha princesa, mesmo quando eu não estivesse mais aqui. Você guarda esse diário num lugar que só você sabe. Paris desaba, aquele diário existe. Está escondido no fundo de uma caixa dentro do closet, atrás de roupas que ninguém mexe. Nenhum jornalista, nenhum amigo, nenhum namorado viu. Nos 40 minutos seguintes, Noah e Paris conversam sozinhos na sala, enquanto os adultos esperam do lado de fora, sem saber se estão cometendo uma loucura ou testemunhando um milagre. Quando eles voltam, o rosto de Paris está diferente. Ainda molhado de choro, mas com uma espécie de paz estranha. Ele me contou coisas que ninguém sabe, ela diz, olhando para Renata e Daniel. Coisas que meu pai me dizia quando as câmeras iam embora. Frases exatas, conversas inteiras. Eu não tenho como explicar isso. É nesse momento que Noah explica, com uma maturidade que não faz o menor sentido para sua idade, porque voltou. Quando eu era o Michael, tinha uma última música que eu queria deixar para vocês. Uma música de despedida, não para o mundo, mas para os meus filhos. Eu não consegui terminar. Eu dormi antes. Eu voltei para terminar essa música. Depois eu posso ir embora. Ele senta ao piano da casa de Paris, coloca as mãozinhas nas teclas e começa a tocar uma melodia que ninguém ali reconhece, mas que parece carregada de toda a tristeza e toda a beleza da vida de alguém que carregou o mundo nas costas. Ele chama a música de The Last Moonlight e canta: Walking off the stage now, leaving all the noise, my crown is made of shadows and forgotten joys. If you hear this song, my children, don't be afraid. I'm just dancing in the moonlight where our memories were made. A canção termina em 4 minutos e pouco. Ninguém fala nada por alguns segundos. Só se ouvem respirações pesadas e alguns soluços. Paris abraça Noah com uma força que parece tentar segurar 2 mundos ao mesmo tempo. Quanto tempo você ainda vai ficar? Ela pergunta. Não muito. As lembranças já estão começando a ir embora. Por isso a gente precisa gravar. Nos meses seguintes, a música é gravada em estúdio, com Noah em estado de transe musical, como descrevem os técnicos. A voz, analisada em laboratórios na Inglaterra e nos Estados Unidos, se mostra 97 a 99% compatível com padrões vocais de Michael Jackson em diferentes fases da carreira, incluindo maneirismos que só aparecem em gravações nunca lançadas oficialmente. Paralelamente, pesquisadores como o Dr. Alan Redding começam a estudar o caso em profundidade. Eles comparam trechos de fala de Noah com entrevistas antigas de Michael, analisam vídeos de Noah dançando, cruzam dados com biografias, prontuários médicos, cartas privadas e relatos da equipe do cantor. Quanto mais eles procuram uma explicação simples, mais o caso escapa. Arquivos privados da família Jackson, abertos de forma extremamente restrita, revelam algo ainda mais perturbador. Entre as anotações pessoais de Michael, encontram-se rascunhos de letras com títulos idênticos às canções que Noah criou durante as madrugadas: Moonlit Tears, Silent Stage, Borrowed Childhood. Em um cofre esquecido, em um antigo escritório em Los Angeles, é encontrada uma fita cassete datada de 21 de junho de 2009, 5 dias antes da morte de Michael. Nela, o cantor canta em voz fraca e inacabada um esboço de música com melodia extremamente parecida com The Last Moonlight.
A gravação para no meio de um verso, exatamente no ponto em que Noah, anos depois, disse que não deu tempo de terminar. O estudo sobre Noah é publicado em revistas científicas especializadas em consciência e parapsicologia. Céticos argumentam que deve haver uma explicação, acesso inconsciente a informações, algum tipo de fraude elaborada, sugestão. Mas mesmo os mais duros admitem que o nível de detalhe, a quantidade de confirmações independentes, a precisão das memórias privadas e a correlação com arquivos que nem os pais de Noah sabiam existir, tudo isso joga o caso para um patamar completamente diferente. A vida da família Alves muda para sempre. Renata mergulha em estudos sobre consciência, sobrevivência da alma, experiências de quase morte. Daniel, que era o mais cético, se torna um defensor da pesquisa séria sobre esses fenômenos, justamente para separar charlatanice de algo que realmente desafia a ciência. Noah, por sua vez, aos poucos, vai deixando de lembrar. Aos 6 anos, já não entra mais em transe como antes. Quando os pais mostram vídeos antigos, ele fica até constrangido. Diz que não se reconhece naquela voz, naquelas falas. Mas algumas marcas ficam. Ele mantém uma habilidade musical inata, uma facilidade com ritmo e melodia que faz seus professores arregalarem os olhos. Ele gosta de Michael Jackson, mas não como fã fanático, e sim como se sentisse uma saudade estranha, uma familiaridade que ele não sabe explicar. Às vezes, logo ao acordar, ele comenta com a mãe: "Sonhei com um lugar grande, cheio de árvore e brinquedo, com um relógio de flores na entrada. E tinham 3 crianças lá. Eu acho que elas eram muito importantes para mim." Renata pergunta: "Você lembra quem eram?" Ele pensa um pouco, olha para o nada e responde: "Não, mas meu coração fica apertado quando eu acordo. Parece que eu esqueci de algo que era muito importante." The Last Moonlight, gravada durante os episódios mais intensos, é lançada ao mundo em 2020, com autorização da família Jackson. A música explode, sobe para o topo das paradas em dezenas de países, vira trilha de homenagens, de vídeos de fãs, de gente que perdeu pai, mãe, filho e encontra consolo naquela letra estranhamente madura. Mas mais do que um hit, ela se torna um símbolo, a ideia de que talvez, só talvez, amor verdadeiro não caiba num único corpo, numa única vida. Fundos arrecadados com a música passam a financiar pesquisas sérias sobre consciência e reencarnação em grandes universidades. Paris, profundamente tocada pelo encontro com Noah, cria um instituto voltado a estudar casos de crianças, com lembranças espontâneas de vidas passadas, para que elas não sejam ignoradas nem exploradas, mas compreendidas. Hoje, Noah tem 11 anos. Anda de skate, joga videogame, briga com os amigos por causa de jogo online, reclama de lição de casa. Em muitas coisas, é só mais um garoto americano crescendo em um mundo confuso. Mas, de vez em quando ouve uma melodia em tom menor, quando vê uma foto antiga de um homem de jaqueta vermelha e luva brilhante, um silêncio diferente toma conta dos olhos dele. É como se 2 tempos se encontrassem ali, por alguns segundos. Ele não se lembra conscientemente de ter colocado as mãos num portão em Los Olivos e chorado dizendo: "Por que trancaram a minha casa?" Não se lembra de ter chamado uma jovem tatuada de minha princesinha e de tê-la feito cair de joelhos, chorando como uma criança. Mas o mundo inteiro lembra. As gravações, os laudos técnicos, os relatos, os arquivos encontrados, tudo isso permanece. E você, aí do outro lado da tela, fica com a pergunta que ninguém conseguiu responder até hoje. Noah Alves foi apenas uma criança com uma imaginação fora do comum, alimentada por informações que de algum jeito chegaram de forma inconsciente até ele. Ou, por alguns anos, o coração do rei do pop realmente voltou a bater dentro de um corpinho de 4 anos em Columbus, Ohio, só para terminar uma última música e dizer, mais uma vez, o que ficou preso na garganta em 2009. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa. Algumas histórias são tão fortes que atravessam o tempo, e alguns amores são tão gigantes que parecem se recusar a ficar enterrados em uma única vida.